Se você está mal conectado consigo mesmo, a morte de uma pessoa próxima, ela pode ser devastadora no seu psiquismo. Se o seu apoio era esta pessoa, se você dependia emocionalmente desta pessoa, se a tua vida era em função desta pessoa, se o que dava sentido para a tua vida era esta pessoa, então quando ela se vai, não há sombra de dúvidas, você vai viver uma tragédia. Você vai viver um processo de destruição, de uma dor aparentemente sem fim, aonde algumas pessoas deprimem, outras pessoas cometem suicídio, muitas não voltam ao seu normal, e há aquelas que crescem, que aprendem, que se transformam com esta experiência. Se você entender o convite que a morte traz para a tua vida, se você se abre para esta possibilidade, a experiência da morte de um ente querido pode ser algo profundamente transformador na tua vida. Quanto mais desestruturação você vive, é sinal de que mais a tua vida estava centrada neste outro. E, portanto, maior vão ser os seus ganhos a partir desta experiência de morte. Porque se a tua vida estava centrada neste outro, agora ela vai ter que estar centrada em um outro lugar. Que pelo amor de Deus não seja um outro, que agora seja você. Porque quanto mais você estiver em si, quanto mais você estiver preenchido de si mesmo, mais rico você é para ter o que ofertar. Essa colocação, ela vem de Nietzsche, que tem uma base bastante pessimista, e quando ele faz uma crítica severa ao cristianismo, ele também traz uma colocação super importante. Ele vai dizer, o Cristo era tão cheio de si, que ele tinha o que ofertar. Porque ele viveu um movimento de pura conexão. O problema foram as pessoas não fazerem o mesmo percurso que ele, não entenderem a mesma lógica que ele tinha de vida e quererem reproduzi-lo enquanto comportamento, e quererem reproduzi-lo enquanto técnica, enquanto uma postura externa, ser caridoso, ser bom com os outros, ajudar as pessoas sem que você tenha, de fato, o que ofertar. Então, você é caridoso, mas você espera recompensa. Você oferta, mas se não tem, você fica ressentido. Você dá, mas você dá com uma intencionalidade. E você vem chamar isso de caridade de amor? Tome vergonha na sua cara. Isso não é caridade, isso não é amor. Então, a morte, quando ela chega tão próximo na nossa vida, ela está sinalizando, em alguma medida, aonde está o teu sentido. Aonde estão as tuas bases? Aonde você se estrutura? E se a tua base está no outro, se o teu sentido está no outro, se a tua estrutura se dá a partir da relação com o outro, olha o que eu vou te dizer, é triste, eu não queria que você se sentisse agredido ou desrespeitado com essa minha fala, mas é que é uma verdade dura de ser aceita. Se a tua estrutura, se a tua base e o teu sentido está no outro, vai ser bom viver essa experiência de morte. Vai ser bom, e mais do que isso, vai ser necessário. Para que não tendo mais a estrutura lá fora, para que não tendo mais a referência, a base lá fora, você descubra ser base de si mesmo. Você descubra ser referência para si mesmo. Isso é tão difícil, minha gente. A vida precisa, de alguma maneira, nos afastar das pessoas. Às vezes o término de uma relação parece uma tragédia inicial,
Mas é o grande marco da vida de algumas pessoas que começam a descobrir o seu lugar no mundo. Aquilo que é uma tragédia num primeiro momento vai ser tua salvação se você for para dentro. Se você olhar para você mesmo. Se você entender o que a vida está te convidando, o que ela está te pedindo, o que ela está te ofertando, a vida não é má. Nesse sentido, eu sou muito positivo. Talvez imaturo para alguns filósofos. Talvez infantil para alguns psicólogos. Mas eu digo que a vida tem uma ordem perfeita. A mesma ordem que faz com que os pássaros de determinada região migrem, voando milhas e milhas para chegar num outro lugar, manterem-se salvos, reproduzirem, poder voltar, eles não se perdem no meio do caminho, ninguém lhes ensinou o que fazer. Do mesmo jeito que não tem uma planta que a raiz nasceu para cima, a folhinha nasceu para baixo e morreu, porque a folhinha não nasceu para cima. Do mesmo modo que existe uma organização interna do desenvolvimento das nossas células. Pensa que nós somos um espermatozoide com um óvulo, que se conectam e que se transformam num ovo, que é uma coisa, que começa a se multiplicar, e esperaria-se o quê? Uma grande massa amorfa. Mas não, algumas daquelas células começam a se especializar e se transformam em osso. Outras daquelas células começam a se especializar e transformam-se em neurônios. Outras células se especializam e vão se transformar no fígado, no intestino, na pele, no olho, no dente. Não me venha com evolucionismo, porque o evolucionismo por si só é impossível de explicar o desenvolvimento inteligente e perfeito do funcionamento de um corpo. O evolucionismo é uma lei que está presente, sem dúvida nenhuma. Mas ele, sozinho, é impossível de explicar como hoje nós temos a especialização de um corpo como nós temos. Impossível. Isso para mim é a vida. É a força que rege esse universo. Alguns chamam de Deus, alguns chamam de vida, alguns chamam de força, de energia suprema, de consciência, sei lá, chame do que você quiser, mas é inegável que existe algo que organiza esse universo. E essa mesma coisa que organiza esse universo traz a morte para nós. Traz a vida e nos oportuniza a aprender com cada uma dessas experiências, a crescer com cada uma delas. Então, a grande saída do luto, da dor, da perda de um ente querido, ela não tem a ver com a negação da perda. Ah, não, a vida continua, está vivo em algum lugar, isso é insuficiente para preencher o buraco existencial que cada um de nós carrega. O que pode preencher o buraco da perda é o sentido que aquela pessoa teve e tem na nossa vida, o aprendizado que ela nos oportunizou, a gratidão que nós sentimos pela sua experiência, porque nós não somos mais os mesmos depois de termos vivido uma experiência como essa. Mas ainda, além de toda a transformação da presença, eu quero te chamar a atenção para toda a transformação da ausência. Eu vou ser bem arrogante aqui, que é da minha cara mesmo. Mas vamos colocar que tem um mundão aqui. E algumas pessoas um pouco mais sábias e mais maduras, elas vão conseguir extrair o crescimento
A transformação e o aprendizado da presença. Alguns vão só se lamentar, porque Deus tirou de mim, porque a vida não podia ter feito isso, porque comigo, porque olha o que aconteceu, e vão se lamentar e vão sofrer. Alguns vão para esse degrau, o aprendizado da presença. Mas existe, meus amigos, o terceiro nível. Isso é para os sábios. Isso é para as criaturas maduras. A transformação que decorre da ausência. Isso não é a média, não é para qualquer um. Talvez seja a transformação mais profunda que você possa viver. O aprender com a ausência. Aprender a se sustentar na solidão. Olha o quão difícil é isso. É tão fácil se sustentar tendo alguém. É tão fácil se sustentar tendo alguém dizendo que nos ama. É tão fácil se sustentar tendo alguém fazendo as coisas que a gente quer, nos dando apoio todos os momentos. Eu quero ver você se sustentar na solidão. É tão fácil passar um fim de semana ocupado com filhos, com tarefas, com coisas lá fora. Eu quero ver você ter um prazer no teu silêncio, no contato consigo mesmo. Não quer dizer que você tem que virar um eremita. Não estou te convidando a ser uma pessoa solitária. Estou te convidando a se conhecer mais e entender o que aquela falta quer te ensinar. Eu quero te desafiar a ser alguém para você mesmo. Ser alguém sendo aplaudido pelo outro é fácil. Eu quero ver você aprender a se aplaudir. Você aprender a se valorizar, a se sustentar. E sabe por que isso é importante? Porque no dia que o mundo estiver te criticando, te destruindo, te botando para baixo, como muitas grandes pessoas viveram, agora me ocorre Nelson Mandela, preso, humilhado, rejeitado, passando por inúmeros constrangimentos, no dia que o mundo estiver te ferrando de todos os lados, você ainda consegue se sustentar. Porque o teu não é o aplauso do mundo lá fora. A tua força não vem do elogio externo. O teu sentido não vem do olhar e da fala do outro. É interno. Neste dia que você for capaz de se sustentar desta forma, você será uma fortaleza. E o maior exemplo para mim dessas fortalezas é a figura de Jesus. Já disse para vocês, a gente tira Jesus do lugar religioso para entender Jesus enquanto uma personalidade, o processo de individuação, o representante do elemento divino, como Jung fala. E Jesus, depois de ser humilhado, escarnecido, desrespeitado, ultrajado, ainda na cruz, ele se volta a Deus e pede a Deus que perdoe as pessoas. Veja, o valor dele não estava a partir dessas pessoas, do aplauso, do reconhecimento, do interesse, do olhar dessas pessoas. Ele estava plenamente conectado com quem ele era. E por estar plenamente conectado com quem ele era, ele tinha muito para ofertar para as pessoas. Independente de circunstâncias, independente de pessoas, independente de elogios ou críticas, ser quem você é.